O Vitor Santos vai analisar a semiótica, o simbolismo aí da caminhada do Nicolas Ferreira. O que uma bandeira no peito, uma camiseta branca e palavras escritas à mão provocam na sua mente, mesmo sem você perceber. O Vitor, aqui do Metaforando, vai analisar a semiótica visual da caminhada de Nicolas Ferreira até Brasília. Cada elemento foi escolhido ou surgiu naturalmente? Para comunicar algo profundo, da bandeira presa no peito, a frase Acorda Brasil escrita à mão, tudo fala. Hoje, no Bradock Metaforando, o que Nicolas está dizendo, sem dizer, né, uma palavra. Vamos lá, Vitor. Quero muito saber a sua análise, quero muito ver essa análise que promete, hein? Maravilha, vamos embora então. Produção, vocês conseguem colocar pra gente a imagem na tela do Nicolas Ferreira com a bandeira do Brasil de transversal ali? Não sei se é vídeo, não sei se é imagem, mas só pra gente comentar, ter uma referência ali. Vamos lá, que eu sei que tem um insert aí que deve aparecer a qualquer momento aqui, a gente precisa dessa imagem. Tá na mão aí, vamos ver. Aí, pode soltar e dar o frame no Nicolas ali. Você vê que o pessoal tá caminhando gigante, né, cara? O tanto de gente, cara, gigante o que o Nicolas tá fazendo. Pode pausar aí, produção? Maravilha. Essa imagem é muito bacana. Pode até escorregar mais um pouco quando ele segura a Constituição na mão, porque essa é uma imagem muito interessante. Então, como o Emilinho muito bem pontuou, aí, boa produção, aí. Emocionou o Brasil. O que ele tá fazendo, o que o Nicolas tá fazendo, tá emocionando o Brasil. Agora, o que muita gente não tá falando são os sinais ocultos nisso aqui. Não que o Nicolas tenha pensado, estrategado por trás, não é isso, mas como que o seu cérebro, o seu subconsciente se associa a determinadas informações. Eu já quero deixar de antemão que existe a diferença entre os sinais contextuais. Então, por exemplo, quando a gente vê escrito Acorda Brasil na camiseta do Nicolas em vermelho, é uma referência direta a Débora do batom, que enfim, vocês sabem toda a injustiça que aconteceu. Mas o que significa a cor vermelha numa camiseta branca com uma bandeira amarrada de transversal? Vamos falar sobre semiótica. Primeiro ponto, a cor vermelha, você que está vendo aí no chat, você que está aí acompanhando o Bradocker hoje, o que a camiseta branca significa, pessoal? A cor branca é a cor da pureza, é a cor que significa a inocência, a pureza. Então, quando eu coloco uma camiseta branca, eu quero telegrafar que eu não tenho nada a esconder. Eu estou aqui de peito aberto. E outra coisa interessante, quando o Nicolas vai de camiseta branca, a mensagem que pode ser percebida é que ele não está uniformizado, ele não está representando nenhum partido específico. Ele está de branco com muitas pessoas ao redor dele. Representando quem, então? O povo. Então a camiseta, a cor branca traz esse sentimento de que é algo puro, é algo que não tem nenhuma intenção negativa por trás. Esse é o sentimento que a cor branca nos passa. É até um ponto interessante. Você vê algum influencer que faz alguma besteira, quando é pego no pulo e vai fazer um pedido de desculpas, no dia seguinte está o sujeito lá na frente da câmera com uma camisetinha branca. Então, o branco pode ser usado tanto para uma mensagem boa, como o Nicolas está fazendo aqui, quanto numa situação onde a pessoa quer limpar a barra dela. Além do branco, a camiseta é um detalhe interessante. Ele escreveu Acorda Brasil em vermelho. Como eu disse, o vermelho tem todo o contexto da Débora, do batom, mas se a gente colocar a cor vermelha no branco, o vermelho é a cor associada historicamente, antropologicamente, ao sangue. Né? A gente sabe que os nossos ancestrais descobriam, por exemplo, algo estranho quando alguém estava sangrando. Então o sangue, o vermelho do sangue sempre alertava que tinha alguma coisa esquisita. Opa, o cara se machucou numa caçada ali, vamos parar, vamos dar uma atenção. Então quando eu escrevo em vermelho no branco, eu estou mostrando que aquilo que é branco, aquilo que é puro, está sendo sangrado, está passando por algo de alerta. E se eu coloco a ideia de que o Nicolas está saindo para ir até Brasília, a gente entende que é nós contra eles. Eles são aqueles que estão sangrando, estão nos fazendo sangrar. A bandeira de transversal, existem várias interpretações interessantes sobre a forma que você coloca uma bandeira, se ela está hasteada, se ela está deitada, dobrada. Agora, a bandeira de lado, do jeito que está aqui, é muito bacana aqui, é a bandeira do Brasil torta. Uma semiótica simples poderia nos dizer que a mensagem é: o Brasil está torto. O Brasil está todo desajustado, tanto que essa bandeira não está sendo vestida como se fosse uma capa, como se fosse o escudo do Capitão América. Não, ela está colocada de transversal e torta. Para além disso, tem o contexto do sofrimento. Então, eu não sei se vocês que estão acompanhando aqui a gente têm visto os vídeos. O Nicolas está com o pé inchado, está com a perna machucada, colocou um adesivo ali para não ter uma lesão na patela, porque provavelmente a patela dele já deve estar inflamada há um bom tempo, o cara continua andando. O que isso significa para a gente?
Historicamente e antropologicamente, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu entendo que ali existe, se essa pessoa sofre por algum propósito, uma palavra e um sentimento chamado sacrifício. Por exemplo, você pode explicar qualquer coisa para uma pessoa sobre o cristianismo. Se você mostrar a cruz de Cristo, ela entende muito mais rápido. Ou então, isso é o sacrifício. Então, quando uma pessoa mostra para você que ela está sofrendo, chuva, que no caso do Nicolas, as imagens que são divulgadas são chuva, sol, o rosto queimado, o corpo cheio de machucados ali, de ferimentos, aquilo traduz a imagem de sacrifício. E o nosso cérebro automaticamente se conecta quando vê alguém sofrendo por algum propósito maior. Isso, inclusive, é um dos gatilhos emocionais naturais, segundo Aristóteles, no tomo 2 do seu antigo livro conhecido como A Retórica. Além de tudo isso, da bandeira, da questão do sofrimento, do sacrifício, algo que é muito marcante para mim é essa imagem com a Constituição na mão. Então, quando o Nicolas coloca a Constituição na mão, e nós vemos que ao lado dele está o povo, e o povo também está com a mão na Constituição, isso fica uma mensagem muito clara, é uma semiótica muito objetiva. O poder não está na mão do sistema, o poder está na nossa mão. Nós, o povo que temos aqui o poder, temos a Constituição na mão. Então essa fica uma semiótica de narrativa de nós contra eles. O poder parece que está com eles, mas na verdade só tem o autoritarismo. O poder, na verdade, está na mão do povo. Essas são algumas mensagens muito fortes que a gente pode observar em todas essas imagens que são divulgadas da caminhada, e perceba que mesmo com dor, todo momento o Nicolas, quando é filmado, levanta o braço, que é um gesto típico de vitória. Então a mensagem por trás de tudo isso, se a gente fosse fazer um apanhado geral do que eu falei aqui agora, da inocência da cor branca, do vermelho sangue, que é aquilo que está sendo sangrado, da Constituição na mão do povo e da imagem de vitória, que o Nicolas está sempre levantando o braço, a mensagem objetiva emocional, quando alguém olha para isso e se sente emocionado, impactado, isso que esse menino está fazendo é um sacrifício, mas no fim a gente vai ter uma vitória depois de tudo isso. São alguns elementos que eu queria trazer para vocês com base no estudo da semiótica. Enfim, mas eu quero saber os colegas aqui de bancada, você que está assistindo, o que vocês acham dessa análise? Muito bom, muito bom. Silvio Navarro, eu queria te convidar para fazer uma pergunta aí para o Vitor. Poxa, bom, de antemão deixa eu elogiar, eu estava aqui, olhar fixo, né, na tela, nas imagens, nas mensagens todas. Tem algo de muito emotivo também, Vitor, que eu tenho percebido nas mensagens, nas reações, no gestual o tempo inteiro. Eu não sei se você poderia discorrer um pouco nesse sentido. Tem muita emoção, parece tudo muito carregado de emoção, e não só aquilo que é verbalizado. Eu não sei se estou entendendo os sinais ou se, de fato, eu assimilei a mensagem que era para ser passada, né? Perfeito, Silvio, muito bem colocado. E sim, o fato é que o nosso cérebro ele é organizado em desigualdade, por assim dizer, com o nosso sistema racional. Ao longo do nosso processo de desenvolvimento, o cérebro foi sendo desenvolvido em 3 etapas e o raciocínio é o último. Então o verbal está muito conectado à cognição. Portanto, quando o Silvio fala que viu muitas emoções parecendo que estão transbordando, até falando mais que as palavras, isso é muito provável e muito correto e muito verdadeiro, porque se eu sinto uma emoção, biologicamente dizendo, a minha ativação vai ser primeiro emocional, e a emoção está conectada com o nosso cerebelo, a nossa base do cérebro está associada ao cerebelo, que é justamente o nosso sistema motor. Se eu fico emocionado, primeiro vai reagir meu braço, meu gesto, meu abraço, meu choro, e depois eu vou pensar, poxa, deixa eu explicar por que eu estou emocionado. E aí vem a minha explicação lógica, cognitiva, racional. Isso é muito bem explicado pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar. Então, quando o Silvio me fala que viu muita emoção, uma coisa forte, eu acredito e está corretíssima a percepção, meu amigo. É isso mesmo, a emoção, quando é algo muito forte, ela transborda primeiro até mais que as próprias palavras. Perfeito. Excelente, muito bom. E essa questão, Vitor, do povo junto, eu gostei do que você falou aí, a questão do povo junto e colocando a mão no livro ali da Constituição, isso também passa uma força, né? Passa também essa questão da emoção aí que o Silvio muito bem colocou, né? A gente como cidadão aqui se identifica, né? Quando vê
esse tipo de imagem, mesmo que involuntariamente, né, como você bem falou, mesmo que muitas vezes inconscientemente, melhor dizendo. Sim, o grande ponto, dentre os vários pontos, mas um dos grandes pontos da caminhada do Nicolas é justamente o fato dele estar caminhando com o povo. Como o Emilinho muito bem colocou, a gente se identifica com aquilo que parece com a gente. Então, é muito difícil eu sair daqui da minha casa hoje e ir lá para Brasília, participar de uma assembleia lá dentro e conseguir ter algum poder. Agora, caminhar na rua, todo mundo consegue fazer, não é? Caminhar na rua em prol de um objetivo, as pessoas conseguem fazer, mas muitas não fazem. Então, quando o Nicolas vai para a rua e as pessoas andam junto com ele lado a lado, sendo ele um representante do povo, que, portanto, tem certas capacidades acima do povo, a mensagem é clara: nós estamos juntos. Nós e o Nicolas temos o mesmo tipo de afinidade, o mesmo tipo de pensamento. Somos uma única força. E quando ele caminha direto para Brasília, é mais uma vez um reforço, como se ele dissesse: eu estou aqui com vocês, vocês e eu estamos contra o sistema. Nós estamos juntos contra o sistema. Tanto que é muito emblemático quando ele deixa o povo pegar na Constituição junto com ele. Então nós temos uma pessoa que tem capacidades acima de um civil comum, tá certo? Alguém que está de fato trabalhando no governo, colocando a mão na Constituição, e uma pessoa, um civil comum também colocando a mão. Então eu coloco ali uma relação de 1 para 1. Nós somos uma unidade, o poder está com a gente, nós juntos vamos vencer o sistema. Essa mensagem, Emilinho, muito bem observado. Muito bom. Craque! Vitor Metaforando, obrigado pela sua análise. Muito obrigado, Silvio, Emilinho, Bradocas. Bom episódio para todos aí, um grande abraço. Obrigado. Eu quero cumprimentar agora meu grande amigo que está aqui comigo. Cadê ele? Já está online. Adriles Jorge, nosso vereador aqui por São Paulo. Adriles, eu estou sentindo a sua falta nessa manifestação do Nicolas. Você está fazendo falta lá. Tô fazendo falta, mas amanhã estarei lá. Eu tô saindo de uma infecção intestinal, vulgo diarreia, piriri, caganeira, e agora tô me recuperando. Vou levar fralda, qualquer coisa eu pego carona lá na cadeira elétrica lá do Magno Malta, inclusive deu um incentivo muito grande, um exemplo de superação, né? Apesar das limitações saindo de uma cirurgia. E eu acho que é importante não só a gente falar, como a gente fazer algo, e essa caminhada do Nicolas ter esse significado semiótico, né, simbólico, de uma caminhada para a reconstrução de um caminho possível para o país, para a recondução da democracia, da liberdade de expressão, para sair desse espaço horroroso de tirania. Boa noite, meu queridíssimo amigo Silvio Navarro, esse exemplo de jornalismo. Bom. Eu quero aprender a caminhar contigo também. E o Emilinho, que é um dos maiores apresentadores que já se inscreve na pauta do debate político desse país. Enfim. Muito bom, Adriles Jorge. Obrigado você pela sua presença encantadora nesse programa. Vai trazer vai trazer aqui nosso futuro deputado federal aí, né? Vai trazer muita bagagem aqui. Vamos continuar falando do deputado federal nesse programa aqui, eu acho. Vamos continuar falando do Nicolas Ferreira. Entre o medo e a fé, abre aspas, tentaram matar Bolsonaro, Trump, mataram Charlie Kirk, mas nós estamos apenas começando, fecha aspas. Nicolas Ferreira admitiu que tem medo. Tentaram matar Bolsonaro, mataram Charlie Kirk, tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, no mesmo fôlego, mandou recado. Aos nossos inimigos, nós estamos apenas começando. 4º dia de caminhada, 130 quilômetros até Brasília, o Brasil inteiro acompanhando. Estou nessa há 10 anos, não é por voto, já sou o deputado mais votado do país, disse o Nicolas Ferreira. Silvio, você sabe que o Nicolas ele acabou se tornando até um amigo, né? Por estar presente sempre lá na Dirce, eu acabei criando um laço de amizade com ele, e já quando ele era vereador, eu falava, cara, cuidado que você vai tomar, você é um cara que sofre risco aí de vida, porque ele sempre chamou muito atenção com as declarações, né? Sempre foi realmente esse líder nato. Como é que você vê aqui essa declaração dele, e você acha que ele realmente corre um risco tomando esse tipo de iniciativa? Deixa eu só cumprimentar primeiro meu amigo Adriles. Adriles, querido, bom sempre dividir tela com você. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Olha, eu também conheci o Nicolas vereador de Belo Horizonte, ainda mais jovem,
e se tornou um grande deputado. Como o Adrilles, vereador, vai ser um grande deputado federal também por São Paulo. Veja, Milinho, o Nicolas é um talento nato, ele tem um carisma muito grande, fala muito bem, tem o dom da comunicação, tem uma história muito bonita para contar, ele tem uma origem humilde e, evidentemente, que com todos esses, com todas essas credenciais, mais as qualidades que tem como parlamentar, os valores que prega, que defende, os princípios, ele se torna um alvo natural. Seja por inveja, seja por ideologia da esquerda, a esquerda é invejosa e do ponto de vista ideológico, ele representa tudo aquilo que a esquerda combate, os valores cristãos, inclusive. Ademais, ele é jovem, o que faz com que a esquerda que não consegue renovar os seus quadros fique ainda mais furiosa. É evidente que se torna um alvo como Trump, como Kirk, como o presidente Jair Bolsonaro, que tentaram matar a faca no fatídico 6 de setembro de 2018, como Miguel Uribe, na Colômbia, entre outros. A esquerda mata. Embora muitas vezes as cortes superiores tentem punir e perseguem a direita com o discurso de que a direita é violenta, que a direita oprime, que a direita é bruta, quem mata? Quem mata é a esquerda. O histórico diz isso. Por quê? Porque sabemos que todos esses alvos, alguns pela graça de Deus, né, não foram mortos, como o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas quase. Então, é importante deixar claro de que lado fica o ódio, de que lado da fronteira, já que devemos colocar uma linha entre direita e esquerda, do ponto de vista de espectros políticos, de que lado parte a violência, o ódio, de que lado parte a brutalidade capaz de tentar matar um adversário, um oponente que deveria ser um oponente na seara política, na seara do debate, só para que cada vez mais isso fique claro. E aí o Nicolas é alvo? É alvo. E admiramos a sua coragem, porque se todos aqueles que são alvos deixarem de lutar, aí a gente está perdido, né? Então eu admiro a coragem dele, muito jovem, como outros tantos, como a direita vai se renovando. A direita, ela traz um frescor para o debate político muito importante. Por isso tenho muita convicção, sou um otimista incorrigível, mas por isso tenho muita convicção que essa onda que se ergue nesse começo de 2026, ela será gigantesca em outubro. Legal. Adrilles, você é um cara também peitudo, assim como o Nicolas, né? Sempre foi. Você acha que o Nicolas está correndo risco? Como que você vê? Porque a coragem, assim, é fato que o menino é corajoso, né, cara? Ele que tomou essa iniciativa aí e até colocou outros parlamentares nesse mesmo, quase em uma, sob pressão, né? Eles acabaram se juntando. Você acha que o menino é peitudo, é corajoso ou é irresponsável deixar a mulher com 2 filhos lá em casa? Olha, eu acho que ninguém é obrigado a ser Marte, mas todo mundo tem uma obrigação moral, enquanto pessoa pública, de dizer o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo. Você está dizendo que eu sou corajoso, que o Nicolas é corajoso, você é corajoso, o Silvio Navarro é corajoso. Todos nós, chega um momento, a gente tem medo. E é um medo concreto. O Nicolas pode ser ameaçado, e é. O Bolsonaro está sendo literalmente assassinado na cadeia. Vamos ser sinceramente. Ele está sendo torturado, ele não tem um cuidado necessário que condiz a um homem de 70 anos, é um homem que passou por 10 cirurgias, é um homem que eventualmente está com problemas psicológicos graves, com problemas fisiológicos, físicos graves. Isso é o ex-presidente da República, isso fora a covardia de gente como Alexandre de Moraes e demais ministros do STF que colocam senhoras de 60, 70 anos com bíblias na mão, condenadas a 17 anos de cadeia, uma mãe de família que ficou 2 anos longe do filho, fora o Clériston, que foi literalmente assassinado pelo descuido, pela omissão das autoridades que deveriam tirá-lo da cadeia, um homem com comorbidades que deixaram morrer ao léu dentro de um presídio. Ou seja, a gente está, porque a gente brinca, mas às vezes a gente faz uma metáfora, a gente está sob os auspícios de uma ditadura feroz. Então a gente tem que ter obrigação moral, não só por nós, mas pelos nossos filhos, famílias, irmãos, amigos, familiares, etc., de termos medo.
Mas o que o Nicolas não cede, o que a gente não segue também, modéstia à parte, nem eu, nem você, Emilinho, agora, nem o Silvio Navarro, é exatamente ceder ao medo. Se você cede ao medo, aí você se transforma num covarde. A obrigação de um jornalista e de uma pessoa pública, e hoje eu me inscrevo nos dois, e o Silvio Navarro é um grande homem público, porque todo jornalista é um homem público que dá a cara a tapa, que faz uma crítica, é exatamente servir ao próximo, e servir ao próximo enquanto jornalista e enquanto parlamentar é mostrar a verdade. Entendeu? E enquanto parlamentar, o Nicolas vai além de mostrar a verdade. Ele age pela verdade, ele age pelo restabelecimento possível da democracia, da liberdade de expressão, de uma república, de uma coisa pública, de uma democracia indireta que seja, que represente o povo. Entendeu? Então, frente a uma ditadura, frente, sei lá, a um opressor, a um pai abusador, a um marido abusador, a um assassino, a uma pessoa que está sendo torturada, a uma mulher que está sendo estuprada na sua frente, você tem a obrigação moral de ter coragem. Você tem a obrigação moral de salvar vidas. O Nicolas tem o mandato dele, você tem exatamente milhões de pessoas que o escudam, ou seja, o medo dele é justificado, mas ao mesmo tempo ele tem pessoas que estão ao lado dele. Pessoas que estão ao lado, não do Nicolas Ferreira, pessoa também, mas, sobretudo, ao lado da retomada da democracia. O caminho de Nicolas é o caminho de nós todos, é o caminho de um calvário cristão, que está levando exatamente a pessoas serem crucificadas. Então a gente quer tirar as pessoas da cruz, não tirá-las do sofrimento, que todo mundo amadurece pelo sofrimento, mas tirar o Brasil da ruína, tirar o Brasil do buraco, dar um alento de esperança e um sopro de reconstrução de uma civilização real no Brasil, que foi solapada por ministros que criaram crimes que não existem no Código Penal para perseguir pessoas, censurar pessoas, exilar, massacrar pessoas, tudo em nome de uma hipócrita defesa da democracia quando eles exercem uma real ditadura. Ministros, a gente vai falar aqui agora, ministros envoltos em escândalos de corrupção, envolvidos e investigando esse mesmo escândalo de corrupção, ou seja, toda ditadura é corrupta. Então, eu até fiz uma crítica construtiva no começo do movimento da caminhada, a gente tem que ter pauta. E o Nicolas está soltando essas pautas aos poucos. Ele diz diariamente das pessoas que estão sendo torturadas, das pessoas que estão sendo mortas, das pessoas que estão sendo encarceradas, das pessoas que estão sendo exiladas, das pessoas que estão sendo retiradas a própria dignidade em vida. Então, é pelo resgate da dignidade do brasileiro, do cidadão brasileiro, da democracia brasileira, que eu, que o Silvio, que você agora, Emilinho, que o Nicolas estamos caminhando. Nesse caminho, é claro que pode ter baixas, podem ter pessoas que são mortas, pessoas que são assassinadas, pessoas que são torturadas, pessoas que foram exiladas, pessoas que foram presas, mas parar diante da caminhada não é uma opção. Então a coragem é a virtude primeira de Aristóteles, né? E a coragem que move Nicolas e tantos outros quanto ele, que não tem a voz imensa que ele tem, mas que eventualmente dão o seu quinhão nessa caminhada pela reconstrução da nossa humanidade. Reconstruir o Brasil é um sinônimo de reconstruir a própria humanidade perdida. E a coragem, como diz Aristóteles, é a mãe de todas as virtudes. Porque depois dela vem todas as outras. A inteligência, o cálculo, a parcimônia, a boa governança, mas sem coragem a gente não sai. E o Nicolas, Muito assim bom. como o Silvio, assim como você, são grandes corajosos. Enfim. É isso aí. A ditadura do judiciário, ela é muito complicada porque você não tem a quem recorrer, né?